Boa tarde, bom dia, boa noite! Ueba! Ueba, ueba! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. É isso aí, bem-vindos. Continuando o nosso papo. Tava bom, hein? Tava bom. Da semana passada, para quem não é... Alguns dias atrás. Quem não está no Apoia-se, já vou fato. até lembrar, né? Que no apoia.se/Beyond. Isso aí. BEYOND, R$20 por mês. E É todos nada. os benefícios que a gente fala sempre. A Eu não camiseta já não tem mais. É, isso aí. Mas tem um link ao vivo. Valeu, galera, que tá aí. Valeu, Que tá pessoal. continuando a acompanhar o papo que a gente teve maravilhoso. Quem não viu a parte 1, meu amigo, é o quê? Ah, não, vai ver. Vai ver isso e vai falar, preciso voltar na 1. E já na 1 tem toda a capivara do nosso querido engenheiro Carlos Rocha, que continua com a gente nesse papo maravilhoso. Mas antes da primeira pergunta, a gente precisa fazer uma coisa. Qualquer coisa que a gente precisa fazer, você lembra? Cara, nós temos que fazer duas coisas muito importantes. Boa. Não, Uma mas- delas é lembrar do @BeyondTheCavePDC. Isso você vai encontrar a gente no Insta, no Facebook, no YouTube. Por favor, procure, aperta a sinaleta, clica nós, dá like, faz tudo que você tem que fazer. Nós merece. E a segunda é lembrar dos nossos queridos patrocinadores, a empresa Alux Investimento, Muito bom. a LLUX Investimentos. Como eu já digo sempre, eu sou cliente pessoal e os Claro. caras são fera. Você gosta, Magal? Ah, meu, estão sempre em busca da mediandade. Isso é bom. E, Isso é bom. meu, e em busca da mediandade, com uma baixa preferência temporal, eu diria que você consegue atingir seus objetivos. É isso aí, se planejar direitinho, todo mundo investe. E preocupados com educação financeira, Bom, então não é só Você questão teve de isso? botar Você teve dinheiro. isso em algum lugar? Alguém te educou financeiramente na vida, fora Alux? Não. Então eu queria saber isso. Meu pai deu uma ideia, mas eles que... Foi vaga, foi vaga. Foi. Eles foram precisos. E foram precisos. Muito bom, muito bom. Então fica aí a dica, meus amigos, www.alluxinvestimentos.com, e o telefone aí é só ligar para falar com o Ronaldo ou com o Alexandre. Tá Gente finas. falado. Falou com eles? 11 98783 0922. 11 98783 0922. Mas vamos ao que interessa novamente. Muito obrigado, meu querido Carlos Rocha, por estar aqui com a gente. Boa Muito noite. obrigado. muito Boa obrigado. noite, grande prazer aqui É. papo. Eu queria. A gente fala bastante aqui fora, né? E aí eu queria trazer uma coisa que a gente estava falando. O senhor teve uma passagem que o senhor foi conversar lá no TSE, não é verdade? Sim, Você consegue contar pra gente como é que foi isso? sim. Em 2016, estava lá presidente, recém-presidente, o ministro Gilmar Mendes, né? Os ministros do Supremo, eles fazem um rodízio. E aí, por conta de um conhecido comum, eu fui convidado a ir lá trocar uma ideia para ajudar no desafio de trazer para o TSE, construir uma urna eletrônica que fizesse a impressão do voto. A gente estava ali, acho que era junho de 2016, maio, junho, e o Congresso tinha recém-aprovado, no final de 2015, uma nova lei que definiu que a urna deveria imprimir um comprovante do voto para permitir ao eleitor verificar o registro de cada voto e depois permitir também uma auditoria estatística onde urnas seriam sorteadas e esses comprovantes impressos seriam contados para comparar com a assertividade da totalização eletrônica. E aí eu fui lá. A princípio eu resisti um pouco, mas o meu amigo disse, não, você vem aqui, porque eu estou pedindo, você é meu amigo, nós precisamos dar uma contribuição. Falei, tá bom. Aí fui a Brasília, fui bem recebido e tal, jantamos. Ele disse, você vai se surpreender, porque você vai ser muito bem recebido lá no TSE. Eu falei, bom, coisa boa, boa notícia. E assim foi. Cheguei lá de manhã, fui muito bem recebido. E tive uma surpresa positiva, porque chegamos para a reunião e o ministro Gilmar Mendes, presidente, né, reuniu numa mesa, devia ter umas 20 pessoas ao redor da mesa e outras tantas em volta da mesa na sala. E ele, então, querendo ouvir contribuições, o que é muito positivo. Sim, estava aberto. Né? Muito positivo. Quer dizer, ele, frente ao desafio novo, porque o Congresso aprovou uma nova lei, seria necessário criar uma nova urna que imprimisse o voto
para o eleitor verificar, na forma como a lei definiu. E aí ele disse, olha, eu vou até lhe colocar numa situação difícil, porque, senhor, fica à vontade. Ele disse, não, porque eu fiz aqui uma consulta, a minha área de tecnologia, e eles me mandaram um ofício afirmando que tecnicamente era impossível fazer uma urna com impressão de voto de agora, 2016, até a eleição de 2018. E eu ouvi aqui, histórias de quem conhece o mais tempo, que lá na eleição de 96, o tempo também era muito curto, também era impossível, e o senhor com a sua equipe conseguiram entregar as urnas e produzir e tal. Eu disse, bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de contribuir, e quero dizer que eu conheço vários colegas técnicos aqui da equipe do TSE, que é uma boa equipe, e que eles têm razão. De fato, é uma atividade difícil de fazer acontecer nesse prazo, porque na administração pública, assim como qualquer organização grande, é difícil comprar. Você tem que fazer concorrência, você tem vários processos administrativos que fazem com que os tempos sejam mais longos. Bom, mas e como é que resolve? Eu falei, olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver uma iniciativa. O tribunal tem que mostrar que tomou uma iniciativa. Não pode simplesmente dizer, não vou cumprir a lei. Eles, claro. Então, a minha sugestão é que o tribunal faça algo que o tribunal nunca fez, que é compra um projeto no setor privado. Existem vários institutos de pesquisa e desenvolvimento muito qualificados que podem fazer esse projeto. Então, seleciona um instituto, vocês podem fazer isso, que a legislação permite, e vocês então comprem um projeto. E a partir desse projeto, então, vocês terão demonstrado uma ação concreta para resolver o problema. Possivelmente vai ser necessário negociar, porque a quantidade de urnas é muito grande, o Brasil usa quase 500 mil de urnas eletrônicas em cada eleição, então esse processo vai ter que ser gradual. Não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas terá sido dado um movimento importante. Ele só pode indicar institutos? Não, posso indicar 10, tem vários institutos muito qualificados. Não, indico uns 5. Aí assim foi, eu indiquei 5, eles fizeram o processo, ele acatou a nossa sugestão e eles conduziram esse processo. 3 institutos importantes apresentaram propostas e no ano seguinte um instituto de Sorocaba fez um projeto. E o TSE anunciou, agosto ou setembro, apresentou à sociedade uma nova urna com o comprovante do voto impresso para o eleitor verificar e como instrumento de auditoria. Então eu fiquei muito satisfeito de poder ter dado essa contribuição e pela confiança, né, que eu fui muito bem recebido e a sugestão que a gente deu foi adotada e no final deu certo. Inclusive o design dessa urna nova de 2020 aproveitou o design que foi feito naquela época. Então, se você olhar para o... no YouTube tem aí vídeos, né, do TSE apresentando aquela nova urna com impressão. Vocês olhando a nova urna que eles compraram recentemente, tem aquele design que foi desenvolvido lá atrás. Então, foi uma experiência legal e mostra o seguinte, que quando qualquer organização traz contribuição de fora e mais pessoas podem contribuir, surgem oportunidades positivas, né, de avanço. Não, engraçado, tem 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira é que, deixa bem claro, né, a desculpa do próprio Estado era a burocracia que não ia dar tempo de fazer. e a solução seria a eficiência do setor privado para conseguir fazer a ideia funcionar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que já foi teoricamente feito. Sim. Né? E o que falta hoje é vontade política. Olha, eu não sou um político, então eu vou voltar ao tema da conversa. Acho que o que falta é prestar atenção no cliente. Que é isso que eu sempre, quando faço os meus projetos com empresas privadas, a gente sempre diz, olha, vamos procurar compreender o que é importante para o cliente, o que o cliente dá valor, como é que eu aumento a confiança do cliente na marca, confiança do cliente no serviço. E eu acredito que é essa oportunidade de evolução comportamental que a administração eleitoral precisa trazer. Eles precisam olhar mais para fora do que eles estão fazendo. Deixa eu só... Perfeito.
Eu queria só retornar à questão da urna e só continuando essa história. Então, montaram a urna com impressão. Sim. Como é que continuamos e chegamos nesse cenário do Brasil 2022? O Brasil, o Congresso Nacional, ele já aprovou um instrumento de auditoria na forma de um comprovante impresso várias vezes. Como eu já comentei na outra parte, na realidade, o comprovante impresso do voto nasceu na urna original. Nas especificações que o TSE fez, os técnicos fizeram lá em 95, a urna imprimia um comprovante de cada voto, exatamente para permitir uma auditoria estatística e verificar se a tecnologia eletrônica estava, de fato, gerando um grau de assertividade bom. Não existe perfeição na tecnologia. Ora, na evolução, depois, em 97, foi aprovada a lei eleitoral que definiu a votação e a totalização em meio eletrônico. E aí simplesmente não incluiu instrumentos de auditoria. Então, um pouco depois, 2001, se não me engano, foi aprovada uma lei pelo Congresso definindo um comprovante impresso para cada voto. Então, a segunda vez, porque a primeira foi o próprio TSE, na segunda vez o Congresso então retomou esse comprovante impresso e definia lá um percentual de amostra estatística para fazer a contagem desse comprovante para auditar o processo eletrônico. Em 2003, uma nova lei do Congresso removeu esse comprovante e definiu que seria usada a assinatura digital com um registro digital de cada voto, ou seja, um registro individual do voto. Que, na minha opinião, isso ainda não é feito, como é definido na lei. E aí, passou mais um tempo, em 2009, o Congresso aprovou uma nova lei definindo um comprovante impresso do voto para a confirmação do eleitor. Nesse momento, pouco depois, o Supremo Tribunal Federal considerou por unanimidade que aquele instrumento era inconstitucional. E usaram lá um argumento técnico de que esse instrumento de impressão poderia comprometer o sigilo do voto e por isso seria inconstitucional. Na minha opinião técnica, esse argumento não tem sustentação e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é muito importante conquistar a confiança do eleitor, mostrando ao eleitor o registro digital daquilo que ele votou. É importante que o eleitor possa ter essa confirmação, porque é isso que vai trazer confiança, na minha opinião. Aí, o Congresso, não satisfeito, em 2015, aprovou de novo a lei. Então veja que na urna original tinha, depois o Congresso aprovou uma segunda vez, aí aprovou uma terceira vez, aí aprovou uma quarta vez, em 2015. O Congresso aprovou de novo um instrumento de comprovante impresso do voto. A presidente Dilma, na época, vetou essa lei. A lei voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto da presidente. Ou seja, para derrubar um veto tem que ter muito voto. A maioria tem que ser muito contundente. Ora, o que fez a Justiça? O Supremo Tribunal Federal, pela segunda vez, considerou aquele instrumento inconstitucional. E aí, em 2019, o Congresso tomou nova iniciativa, e aí veio na forma de emenda constitucional, que foi a PEC do voto impresso, que acabou não alcançando quantidade suficiente, porque aí é uma emenda constitucional. Mas não se enganem, porque esse instrumento teve maioria, ou seja, a maioria dos votos da Câmara aprovou. Então, é claro que a sociedade busca um instrumento de verificação do voto pelo eleitor para permitir o quê? Aumentar a confiança. Sim. Ora, se o Congresso aprova isso várias vezes, e se o próprio Tribunal Superior Eleitoral definiu esse requisito na origem da urna como um instrumento importante para permitir a verificação e a auditoria, nós não podemos simplesmente ignorar isso e dizer que isso não serve para nada. Porque nós temos que ouvir a mensagem da sociedade, seja a mensagem direta das pessoas que discutem isso nas redes sociais, seja
né, as leis aprovadas pelo Congresso, que foram várias. Então, de fato, nós precisamos ouvir os clientes e entender que os clientes estão reclamando, e eles demonstram isso quando eles dizem que confiam pouco ou não confiam na urna eletrônica. E esse é o problema. O problema não é de segurança, o problema é de confiança do eleitor. E teoricamente, quem vai dar essa confiança, até para investidor, tudo é o judiciário, né? Você tem que ter uma segurança jurídica, né? O caminho seria exatamente o contrário, né? E o que me parece é que, você vê, são sempre interferências específicas de um poder que não deixam o assunto evoluir, a coisa tomar outros rumos, né? E eu acho muito curioso, porque existe uma crítica muito forte ao nosso regime da égide do STF, da moda brasileira, tal qual ele ocorre no Brasil, que é o seguinte: por inúmeras vezes a Casa do Povo, literalmente, emanou a voz de que precisa de mais segurança. Isso. E burocratas não eleitos que não podem sofrer recall falaram que não funciona assim. Então isso é uma crise democrática, é uma crise do que se entende, onde o povo pode e não pode ir. Então é um grande problema quando você lida com essas questões fundamentais, sufrágio. Não tem questão mais democrática que essa, é a verdadeira definição da democracia. Então se você se entende como um democrata, você tem que discutir o voto da maneira mais aberta possível, para dirimir o máximo a quantidade de dúvidas que possam existir. Bom, a hora que a Casa do Povo faz isso, e de novo, burocratas que não foram eleitos e que não tem recall, não tem como haver recall, existe, não existe, na realidade não existe, falam que não, fica difícil. Como adiantar essa conversa? Fica o embate que a gente está agora, onde os juízes se colocam como garoto propaganda do voto não impresso, ou essa não conferência do voto, onde eles deveriam ser na posição de juiz, equânimes, se manifestar o mínimo possível, falar o mínimo possível, se manifestar nos autos. Nem isso a gente vê. E aí, nessa linha de pensamento, que eu concordo com a sua análise, é muito interessante a origem das pessoas, a formação das pessoas, a experiência das pessoas. Por que você vai numa empresa e existe lá uma área de marketing? E por que a área de marketing não é a área financeira? E por que a área financeira não é a área jurídica? E por que a área jurídica não é a área de tecnologia? Porque as pessoas têm formação diferente, elas são educadas para aprenderem conceitos diferentes e construírem objetivos diferentes. Ora, quem é o parlamentar? O parlamentar, além de ser um representante nosso, né, dos eleitores, o parlamentar, ele é essencialmente um comunicador. O parlamentar é um cara de marketing. Porque ele, para conseguir chegar onde ele está, ele teve que convencer muita gente. Então, o parlamentar é aquela pessoa que, pela sua experiência de vida, pela sua trajetória, pela sua interação com o eleitor, né? Nós estamos vendo aí agora essa jornada de candidatos que vão e encontram alguns mais, outros menos, mas, né, a gente está vendo uma coisa impressionante. O candidato, aí o presidente Bolsonaro, chega nas cidades e tem multidões. Fortaleza, eu não me lembro de ver isso antes, né? Quer dizer, eu me lembro da passeata dos 100 mil, lá na época que eu era estudante no Rio, né? Na época, enfim, nos tempos da Revolução Militar e tal. E aí, aquela multidão de pessoas. Depois disso, o carnaval, adoro o carnaval. Mas as pessoas irem para a rua com um senso de civilidade, levando a sua bandeira do Brasil, se vestindo, para mim é uma coisa recente, uma coisa nova. Nos Estados Unidos eu sempre admirei, né, a paixão que eles têm. Qualquer evento esportivo tem a bandeira, canta o hino nacional, né, eu aprendi isso no colégio. E aqui a gente não tinha muito isso. Hoje em dia, isso passou a ser natural para as pessoas. Ora, um profissional que segue carreira no judiciário, ele não aprendeu esta habilidade, que é a habilidade de convencer as pessoas, a habilidade de conquistar pela conversa. A trajetória de um juiz é uma trajetória de quem decide,
Ele é colocado naquela posição, que é uma posição bastante solitária. Aí ele estuda, ouve os lados e toma uma decisão. Ele não tem que convencer ninguém. Ele toma uma decisão e a decisão tem que ser acatada. Ora, então é claro que o judiciário não é o poder mais equipado do ponto de vista de experiência de vida, de formação, para convencer as pessoas. Quem convence as pessoas são os parlamentares, porque eles começam a sua carreira tendo que convencer os eleitores. Por isso é que nós deveríamos ouvir as leis aprovadas pelo Congresso. Nós não podemos simplesmente pegar uma decisão da sociedade dizendo que é importante ter um instrumento de auditoria e a gente desconsidera isso de forma sucessiva pelo judiciário. Seria necessário fazer aquilo que o ministro Gilmar Mendes fez. Vamos ouvir pessoas de fora. Será que tem uma forma das pessoas de fora contribuírem para que a gente conquiste a confiança do eleitor? Porque pode ser o sistema mais seguro do mundo. Os técnicos podem ser os mais maravilhosos. Se na hora que você pergunta para as pessoas, 55% das pessoas ou confiam um pouco ou não confiam, nós técnicos não estamos conseguindo fazer o dever de casa. Não está batendo. Não estamos entregando o que tem que entregar. Eu posso, já que a gente está falando de uma falta de confiança, né, que a gente falou o tempo todo, eu queria botar um foguinho no parquinho aí. Eleições de 2014, certo? A gente teve uma Aécio versus Dilma e tinha uma, sei lá, o Aécio estava meio que ganhando ali, e aí de repente o negócio voltou, a Dilma estava na frente, certo? Eu sei que não existe uma auditoria para a gente poder verificar que não houve fraude, foi o que o senhor falou. Sim. E não dá para dizer que não tem fraude, porque não tem auditoria, então claro. Os caras do lado de lá também, não teve, nunca teve, então não tem, mas não é isso, a gente falou bem disso. Mas a gente tem alguns modelos estatísticos que podem, talvez, indicar uma possibilidade de ter acontecido alguma coisa. Nesse caso lá, primeiro, o que você acha que aconteceu, Carlos? Sim. E segundo, esse tipo de modelo estatístico de verificação, isso foi utilizado ou passou completamente em branco? Primeiro, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma decisão, na época, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi exatamente na contramão da confiança. Por quê? Na época, eles usaram um argumento de que no Acre o fuso horário era 3 horas mais cedo, e em vez deles ajustarem o horário da eleição para todos os brasileiros votarem na mesma janela de tempo, bastava que você dissesse, bom, no Acre o fuso horário é mais cedo, então a eleição começa mais tarde, de tal sorte que todo mundo começa no mesmo instante e termine no mesmo instante. Hoje é assim. Quer dizer, hoje a Justiça Eleitoral entendeu que aquilo não foi uma boa decisão, que eles cometeram um erro. É fantástico pensar que você tem um tribunal que é caro, custa muito dinheiro. E para as funções mais triviais, tipo, vamos acertar o mesmo horário, que não dois rola. Colegiais se preocupariam em botar o mesmo cronômetro. Os juízes que estão lá, esquecemos de fazer isso. Pergunta é, vocês estão aí para fazer o quê então? Mas, desculpa, segue o jogo, Carlos. Bom, eles não estão habilitados. O marketing. O marketing não é a praia dele. Não é. De fato. Mas achei engraçado isso. Eles não acertaram nem o horário. E a ineficiência do Estado, né, cara? Mas é porque eles não têm que prestar conta. Volta na questão da accountability. Não tem a querer prestar conta. A quem você acha que o juiz do Supremo presta conta? Nem a Deus. Ele pode uma hora... O Gilmar não mudou o voto inúmeras vezes? Falou assim, olha, isso pode uma coisa, pode outra. No julgamento do Lula, falou, é competência do TRF, é competência do TRF. Aí depois falou assim, não é mais. Então isso é o bel prazer do sabor do vento. Sim. Então não presta contas a ninguém, não tem na questão de sagrado lá. É simplesmente a questão de conveniência. E são essas atitudes que constroem essa desconfiança. É lógico. Exatamente. É lógico. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, o que aconteceu? Aconteceu essa situação incomum. Já pela primeira vez, o TSE disse para a população, olha, nós vamos ter que fazer a contagem aqui de maneira fechada, sem divulgar para vocês, porque tem uma turma votando lá no Acre e pode interferir na votação lá do Acre. Então fica segurando aí, então em vez de começar a apuração 5h30, logo depois do horário, nós vamos começar às 8. Ué, mas vocês só vão começar a contar às 8?
que teria sido o correto, já que você atrasou, então tá bom, começa a contar às 8. Não, eles começaram a contar às 5 e pouco. Ora, quando eles resolveram abrir a tal sala onde as pessoas estavam, eles ainda mostraram um diagrama em que a contagem do Aécio vinha na frente até 10 minutos antes da sala abrir, deles mostrarem a contagem, porque até então eles não mostravam, a televisão não divulgava. E às 8 e pouquinho, quando eles passaram a divulgar, eles mostraram um diagrama. E no diagrama vinha o Aécio na frente até 10 minutos antes das 8 horas, que foi o momento em que eles passaram a divulgar, e um pouquinho antes de divulgar, a Dilma virou e passou a curva de cima. Veja que não interessa mais se houve ou não houve problema, se houve ou não houve interferência. Perdeu-se a confiança. A confiança está destruída. Não tem como você convencer alguém depois que você faz uma bobagem desse tamanho. Ora, então essa é a essência. As pessoas têm que entender que elas são importantes, elas têm uma posição hierárquica extremamente relevante e essa posição precisa ser protegida. Esses ministros do Supremo, que presidem o Tribunal Superior Eleitoral, eles devem deixar de atuar como diretores da operação da administração eleitoral. Isso os diminui. Sem dúvida. Isso prejudica a sua atuação como juízes. Eles têm que deixar isso para um técnico. E aí, na hora que houver alguma questão que a sociedade apresente, eles vão ter total isenção, que hoje não há. Hoje eles estão intrinsecamente impedidos. Eles não podem ser juízes daquilo que eles administram. Há um conflito institucional intrínseco, né? Então esse é um ponto central que compromete a confiança. Como é que eu vou explicar para você, Regis, que eu vou fazer uma questão qualquer, um candidato, um eleitor, um partido, e aquela pessoa que vai julgar é a mesma pessoa que é responsável por dirigir aquela operação que está sendo questionada? Eu vou pegar isso que o Carlos está falando. O juiz deixa de ser um julgador para passar a ser um ativista. Essa é a questão. Então, é o que nós estamos vendo. Eles têm que tomar partido e assumir um protagonismo na defesa de um processo que ninguém tem razão nenhuma para acreditar, olhando esse histórico. Então, em vez de manter essa equanimidade, essa apatia, ataraxia e se manter acima disso tudo, ele tem que tirar a toga e virar garoto propaganda. E falar, olha, o voto é bom. Fala, mas peraí, você está para julgar, você não está para falar o que é. Aliás, o preceito da justiça ser provocada para ser exercida sumiu no Brasil nos últimos 5, 10 anos, né? A justiça hoje ela não precisa mais ser provocada, ela sai à caça. Sabe o que vem na minha cabeça? A mesma questão da liberdade de expressão, que teoricamente são pilares da democracia aí, né? Sem a liberdade de expressão é o pilar da liberdade. Sim. Sem a liberdade de expressão e sem essa garantia de um voto confiável, você está minando a democracia. E a narrativa é exatamente o contrário. Os defensores da democracia atacam indiretamente ou diretamente, veja bem, né? Os gregos falavam que o sofista parecia o argumento ruim para ser bom e o bom para ser ruim. Essa é a ideia do sofismo. E eles vão insistir nisso até a hora que todo mundo está achando o contrário. Esse é o problema. Saber quem são os sofistas de hoje em dia. Opa. E sofistas que têm voz, né? Rapaz, e toga. E não são... Como diria a Águia de Aia, a pior tirania é a tirania da toga. Contra essa no antídoto. Verdade. Tem recurso, né? Recurso, muito obrigado. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? E nesse pensamento, quando você distribui, você na realidade elimina a oportunidade de intervenção centralizada. Então vale uma analogia, por exemplo, quando você olha para as eleições nos Estados Unidos, há várias imperfeições. Poxa, o cara está votando manual, pode ter tido uma interferência aqui, uma interferência ali, que com certeza pode afetar decisões, né, eleições, resultados locais. Agora, quando você está falando da decisão nacional, ou mesmo quando você está falando de um governador, de uma decisão estadual, existe uma característica na eleição americana e em outros países
que traz resiliência intrínseca ao processo, que é a distribuição da contagem dos votos. Então você chega e diz assim, não, mas teve lá uma manipulação nos Estados Unidos. Você diz, olha, claro, a gente lê coisas no jornal e tal, preocupações, mas não é trivial. Os caras têm mais de 50 estados. Cada estado faz a sua eleição, mecanismos são diferentes, eles usam processos diferentes, não é centralizado como é aqui. Eles têm máquinas de votar diferentes. Há estados que não têm nem máquinas, que é só no papel. Então você olha e diz, bom, o sujeito foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele teve que ganhar na maioria dos estados, e são dezenas de estados. Então, difícil você interferir em cada estado. Ora, o que aconteceu no Brasil? Já houve um momento em que os tribunais regionais dos estados faziam a totalização dos votos de cada estado. Num certo momento, a administração eleitoral decidiu centralizar isso em Brasília. Ora, na hora que você centraliza, você precisa começar a explicar que você centraliza, mas que não tem problema de interferência. Ora, por que você se coloca nessa situação de vidraça? Não há razão para você se colocar na situação de vidraça. Só ganha poder. Olha, nem isso, porque eu diria a você o seguinte, eu se sou presidente do TSE, vivendo o que eu já vivi, sendo jovem há mais tempo aqui na mesa, eu não quero essa dor de cabeça. Eu preferia ficar lá na minha posição importante, tomando decisões chaves no momento em que surgirem disputas e ocupando a minha função de julgador, do que eu ficar tendo que responder se o servidor travou, deixou de travar, ou se o software tem ou não tem problema, porque esse é um problema corriqueiro do dia a dia, normal para quem é de tecnologia. Para quem não é, para quem passou a vida inteira atuando na justiça, seja como advogado, seja juiz, ele não é capaz de fazer juízo de valor. Se alguém faz uma pergunta, ele vai virar e dizer, ô William, aqui de TI, você é TI, William, responde aí, porque eu não sei nem o que o cara está perguntando. Porque não foi o que eu estudei, não fui formado para isso. Ora, é muito mais fácil. Você quer gerar confiança? Quero. Então a gente faz a certificação independente no Inmetro. A gente traz a cadeia de confiança da certificação digital. E a gente diz para as pessoas, olha como a gente faz. A gente distribui a totalização, cada estado faz a sua. Então é impossível ter interferência aqui no central. Por quê? Porque cada tribunal regional do estado vai fazer a sua contagem, vai divulgar, aí a televisão vai dizer, olha aqui a contagem de São Paulo, olha aqui a contagem de Pernambuco. Não haverá como alguém imaginar uma interferência centralizada. Então, de novo, não é uma discussão jurídica, não é uma discussão tecnológica. Jurídica, não é. É uma discussão filosófica, democrática e de confiança. Perfeito. Eu acho engraçado porque você falou muito bem de como o poder central atua no sentido de minar a iniciativa dos estados. E é muito interessante comparar os Estados Unidos. Não é à toa que o nome do país deles não é América, embora muitas vezes falem America. É United States of America. Então, são os estados que se uniram em prol de uma ideia de América. Mas é a união, a federação dos estados, o pacto entre eles que é a coisa mais importante. O pacto federativo é fortíssimo. É isso. E ele se dá de fato. Existe um respeito federal. A Califórnia, se não me engano, salvo engano, se fosse um país, seria tipo o 7º ou 8º PIB do planeta Terra. Uma coisa assim. Só a Califórnia. É grande. Não sei se hoje, talvez o Texas, mas enfim, dá-se uma ideia do que nós estamos falando. E eu acho curioso que quando você centraliza, e no Brasil existem várias correntes históricas, momentos de centralização. Você falou do varguismo agora há pouco. Foi um momento de uma centralização grotesca. Só a CLT merecia um outro país. Só a CLT. E eu acho curioso porque quando você vê iniciativas dessa, de centralização, da moda brasileira que a gente conhece, ela nunca eu não vi ela funcionar para o bem. Ela funciona tolhindo a diversidade, tolhindo o debate, tolhindo o diálogo, tolhindo a coisa funcionar como freios e medidas, né? Checks and balances. Porque da mesma forma que você falou, se tivesse cada estado pudesse apurar os votos, sem sombra de dúvida, em algum momento iam ter observadores de outros estados
observadores de estados em outros estados para poder ver o que estava acontecendo. Nesse ponto é interessante, porque a gente que acompanha e lê, você percebe, muitas vezes, comportamentos opostos em coisas que, teoricamente, deveriam ser parecidas, né? Você mencionou há pouco aí, um pouco antes, na outra parte, falou sobre a vacina, né? Que foi um tema que trouxe muita discussão durante aí o desafio da pandemia, como tratar da pandemia. Independente de julgar o mérito, a gente pode lembrar de um momento importante em que o Supremo tomou uma decisão de que quem deveria liderar as ações de combate à pandemia seriam os estados e os municípios. Perfeito. Ou seja, esta é uma visão federativa. Perfeito. É uma visão, você pode concordar ou não concordar, é independente do mérito. Eu só estou dizendo, aquela instituição que julgou, onde lá estão ministros do Supremo, tomou a seguinte decisão: é mais importante que a liderança do combate à pandemia, que é o que afeta todos os brasileiros, as decisões devem ser tomadas perto das pessoas. Então, vai prevalecer a decisão do governador, a decisão do prefeito, né? E o presidente não pode interferir nessas decisões. Partindo da premissa que essa é uma boa decisão, porque ela vai na direção da federação, ora, seria natural aplicar exatamente o mesmo conceito na totalização dos votos. Porque o conceito é exatamente o mesmo. A gente diria, exatamente como decidiu o Supremo Tribunal Federal, de que a pandemia deveria ser combatida através da liderança dos governos estaduais e dos governos municipais, este conceito deve ser também aplicado nas eleições. Ou seja, a administração de cada estado, a administração de cada eleição, a totalização, as decisões, elas devem ser tomadas perto dos eleitores, perto dos candidatos. Por quê? Porque é uma tecnologia? Não. Porque vai aumentar a confiança do eleitor e a confiança do candidato. Quando houver uma dúvida, ele vai estar tratando ali com os juízes locais, com os funcionários locais, ele vai ter com quem conversar. Ora, então se nós queremos aumentar a confiança, nós temos que ser coerentes nas decisões. E o que a gente percebe é que centralizar a totalização dos votos, centralizar as decisões relativas à administração eleitoral é absolutamente conflitante, contraditório, porque as mesmas pessoas decidiram que num evento tão importante que foi o combate à pandemia, nós deveríamos descentralizar a decisão. Ora, nós não podemos escolher a descentralização num momento e no momento seguinte a gente ignora aquela decisão e decide exatamente o contrário. Eu vou dizer para você o seguinte, eu não estou nem entrando no mérito se a primeira decisão está certa ou se a segunda está certa. O que eu estou dizendo é que se eu apresento decisões contraditórias e eu não consigo explicar isso, porque não há explicação... Não tem cabimento. Como é que não pode ter dúvida? Eu achei isso legal. Como é que não pode ter dúvida? Eu não estou nem falando quem está certo, mas há uma dúvida bem clara, está dada. Esse é um ponto muito positivo. A gente fala disso aqui desde o começo, que descentralização é o melhor. Para tudo quanto tipo Voto de distrital, por exemplo. Mas, Por exemplo, público em geral. bom ponto. Eu também. Até para entender o seu cliente melhor. Começou. O seu cliente que está aqui é diferente do que está lá. Ele tem outros desejos. De certa forma, isso a gente já falou algumas vezes aqui. É. Começou quando Juscelino Kubitschek achou que era Luís XIV. E ele precisava de um palácio chamado Palácio de Versalhes, longe da população. E ele resolveu construir lá no meio do Brasil, um lugar que era inatingível por caminho nenhum e que as pessoas que lá estavam podiam tomar qualquer decisão sem prestar conta para nada. É igualzinho o Ancien Régime francês. Ele estava em Versalhes e os pobres que ficassem em Paris. Tanto que, no início da Revolução, os pobres vão até Versalhes e pegam, no caso 16, não 14 que tinha feito isso, pegam Luís XVI e levam de volta para Paris para ser julgado. 14 de julho? Oi? Esse é o dia da Bastilha, que é da Bastilha. 14 de julho que foi, enfim, não agora, mas... Então, é muito fácil governar à distância, né? Longe do clamor popular. Você não presta contas a ninguém.
Então é isso que você começa a perceber que é muito fácil centralizar distantemente com o poder divino da toga negra. É muito fácil fazer Mas isso. traz um problema. Para o Brasil, para todo mundo. Traz um problema importante, que é a confiança Sem dúvida. foi perdida. Sem dúvida. Então, a confiança já foi maior. Ela já foi maior. Ela vem diminuindo. Ou seja, não adianta fazer propaganda, não adianta fazer discurso, não adianta ficar defendendo a segurança, porque o eleitor não entende dessas coisas. O eleitor vai querer saber o seguinte: com quem eu falo? Está perto de mim? Esse assunto, eu conheço a pessoa, eu posso confiar? O sujeito está lá longe, centraliza e vende eventos complicados que foram. Fechou a contagem numa sala por causa do Acre. A pessoa não entende isso. Travou a contagem agora na eleição de 2020, porque o computador travou. Ué, mas só tem um computador? É tudo num computador só? Não era além da dúvida? O computador trava na minha casa toda semana. Esses caras só têm um computador? Ora, se fosse uma totalização em cada estado... Opa! Deu um problema no computador. Vai dar em um computador, resto. não vai dar em 27. Sem dúvida. Deu lá um problema em Santa Catarina. Pô, que pena, daqui a pouco eles recuperam. Mas e não, o resto está andando. É isso aí. Agora, na hora que você só tem um computador, você vai explicar como. Você pode fazer anúncio na televisão, pode fazer milhares de vídeos. Você não vai confiar as pessoas não vão acreditar. Você não vai construir confiança Sem dúvida. das pessoas. Galera, sensacional. Eu vou falar pra vocês que... Meu microfone. Foi sensacional, concordo com você, foi sensacional. Eu só queria lembrar uma coisa, que você falou de confiança, Carlos, eu acho uma coisa interessantíssima, é que assim, quando esses franceses parisienses foram buscar Luís XVI de Versalhes e levaram para Paris, ele estava preso, ele estava restrito ao lugar dele, com a família dele, com Marie Antoinette, os filhos, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com ele. De repente, o rei some e descobrem que ele estava tentando fugir em rumo a tropas austríacas da mulher dele, Marie Antoinette, no sentido de retomar a França de fora para dentro. Foi na hora que pegaram ele fugindo que falaram assim: passou da conta, agora o rei vai ter que ser julgado. Então é muito curioso isso, que essa quebra de coisas vai ruindo. No caso francês foi horroroso, que gerou uma revolução sanguinária, que foi a Revolução Francesa. E é um problema para todo mundo. Quer dizer, a falta de confiança não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Exato. Galera, sensacional aqui, coisa maravilhosa, mas nós temos uma coisinha chamada tempo. Então nós vamos para a nossa parte final, querido Carlos. Queria primeiro agradecer o senhor. Obrigado a Demais, você. demais. Excelente conversa, Vou te falar o excelente seguinte, conversa. lembro muito do meu pai aqui, e isso me traz só coisa boa. Que bom, obrigado. Então, é muito legal recebê-lo. Muito. Mas o Camarão vai explicar o que é o pitch do livro para o nosso convidado. Carlos, meu caro, temos 3 livros. Então a gente gosta de 3 livros trazer e um coisas. capacete. 3 livros e um elmo grego, de Miltiades. Então temos 3 livros. 3 livros que trouxemos. Você não tem como adivinhar a priori quem trouxe o quê. Mas a partir dos títulos você vai tentar adivinhar quem trouxe o quê. No final nós vamos falar quem trouxe o quê. Nós vamos tentar te vender o livro. E no final dessas vendas você vai falar: eu compro dessa pessoa. Essa brincadeira. Então a parte 1 é descobrir quem trouxe qual livro. Vamos começar aqui. Vou mostrar pra galera, porque os caras estão buzinando que às vezes eu não mostro. A Ciência da Política, Adriano Gianturco. Esse é o livro número 1. Livro número 2, The Federalist Papers, Charles Kessler. E livro número 3, Aurora Friedrich Nietzsche. Uau! Tá bem diversificado hoje, hein, malandro? Tá hoje. Caraca, hoje tá bem diversificado. Então, a princípio, cara, você não tem exatamente como saber. É um salto de fé. E aí, mas depois a gente fala quem trouxe o quê e a gente tenta fazer a venda. Quem aí tá trouxe valendo. qual livro, meu querido Carlos? Nietzsche vai pra quem? Vai para você. Pra mim? Eita! A Ciência Política de Gianturco. A ciência política vai para ele e
O Federalist Federalist vai Papers. pro William aqui. O Kessler, que é o nosso. Eu achei que é uma visão mais do direito internacional. Bom, agora a gente vai pra Vamos fazer dança a das venda. cadeiras. A dança das cadeiras é troca Vendeu tudo. tudo. Troca tudo. Nietzsche William. Eu tô com o Giantucci. Não tem como acertar de cara. Não, vamos lá. Errar 100% precisa competência. Mas você falou, você tá vendo? Precisa sempre de um confiável, cara. Então a confiança tá aí. Genial. Agora temos 1 minuto. Ó, William. Eu não quero começar. Assim que funciona comigo. Não, Eu não quero começar. Camarão. Tá bom, começa. Mas é 1 minuto, hein, irmão? Minutos. 1 minuto e 20 eu vou te dar, tá? Bom, Porque vamos você ver tá isso, por favor, que eu vou começar, merece um bônus. Bom, bônusinho. os papéis federalistas. Eu sei que você falou que era o Charles Kessler, mas é só a introdução dele. Os papéis federalistas são famosamente construídos por 3 caras, que são Founding Fathers. Alexander Hamilton, James Madison e o May, que eu já não lembro o primeiro nome dele. Então, o que acontece? Um pouco antes da independência americana, da Guerra de Independência, começou a circular nas 13 colônias papéis que falavam de federalismo. É muito interessante isso, enquanto o federalismo estava nascente antes da Revolução. Lógico, a Revolução tem que estar ensejada num contexto intelectual, histórico, social, enfim. E eles estavam conversando a vantagem de um papel, de uma questão federalista, o que era muito curioso para a época, porque só haviam monarquias. Só havia monarquias, havia reis, não havia república. A última república que tinha existido era a República Romana. E os americanos, de certa forma, no seu espírito revolucionário ou no seu espírito de novo mundo, entendiam que para que eles fossem alguma coisa, as 13 colônias haviam de funcionar juntas, de forma sincrônica, de forma harmônica. E isso é a base do que persevera de federalismo americano, e são papéis, né? Não é uma obra compilada, não é uma narrativa em prosa propriamente dita, mas são papéis que abordam problemas e como o federalismo pode vir a resolver problemas que aqueles colonos ingleses bottom up, não top down. A queixa era isso, a revolução descentralizada. Isso, o Boston Tea Party foi por causa disso, porque tinha vindo da Inglaterra para eles uma lei, uma taxação sem representação. No taxation without representation. Esse é o tônus. Então os papéis, por favor. É uma construção de mundo diferente, né? Então... Teu livro é sensacional. É óbvio que eu compraria, mas eu falaria a primeira coisa é a seguinte. É aqui que você vai encontrar um mundo construído de uma forma diferente do que a gente tem aqui hoje. Isso é um pitch ou é um resumo? Não, é um pitch maravilhoso. Porque... É um seminário, né? Desculpa, o Camarão, ele sempre me corta. Bom ponto. Ele fez o resumo, não preciso nem ler o livro. Exatamente. O Camarão, ele sempre me corta, então quis botar esse atendozinho meu, muito entendeu? bom. Mas termina, desculpa. Então é exatamente isso. E assim, principalmente James Madison, ele tem um outro livro que ele fala da National Convention. Ele fala como foi construírem o arcabouço jurídico legal dos Estados Unidos. Os framers of the Constitution. Como é que eles fizeram a Constituição. Não a Revolução, não a Carta de Independência, né? We the People, foi escrito por Thomas Jefferson, né? Então isso é a ideia de como você faz o arcabouço jurídico legal. E eles começam a falar, quanto que vai ser vai ser de 4 ou 5 anos a gestão do presidente. Os legisladores vão vir da casa alta, vai ter uma casa alta, uma casa baixa, eles começam a debater isso em prol, mas de forma aberta, de forma franca, bem americana, né? Quem sabe um dia cheguemos lá, não? Pitch É uma boa base para reflexão sobre o futuro. É uma boa base. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para a segunda base de reflexão, só que sobre o passado? Boa. Vai lá. Jura? Eu? Já é óbvio, velho. Esse é o último, Quem manda aqui sou eu, você. Tá bom. Cara, é muito difícil para mim vender o Nietzsche, porque o Nietzsche é um autor muito pessoal para mim. É um autor que me formou. É um autor que... destruiu a minha fé quando eu era um menino jovem cristão. Sim. Mas também foi um autor que reconstruiu a minha fé quando eu era mais velho. Bom. Então todo mundo que passa pelo Nietzsche é transformado de alguma maneira. Então recomendar Nietzsche é de alguma maneira recomendar uma reflexão modificadora, tão profunda que dolorosa, mas porque dolorosa também inovadora, né? Então é por isso que eu trouxe esse livro, para
recomendar não uma informação, mas uma mudança, que eu acho que é isso que cada ser humano precisa no seu caminho pela vida. Eu compro o livro dele, que Nietzsche fez isso comigo. É uma transformação dolorosa. Vou te falar, meu amigo. O Nietzsche te cospe pra fora da caverna, você querendo ou não. Genial, William. Sensacional. Esse é pra sair assim, é pra sair da caverna mesmo. Muito Sensacional, interessante, né? sensacional. Mas A Newton, leitura da filosofia sempre traz essa perspectiva transformadora, né? A gente tem dogmas que a gente construiu baseado nas intuições, muitas vezes, não em aprendizado, mas nas intuições. E quando você se vê provocado a refletir. Exatamente. E o legal é o seguinte, a vida é essa jornada, né? E eu estou feliz aqui, agradeço de novo. Eu saio melhor do que cheguei. todos nós. Só para pegar um gancho, que você falou uma coisa muito legal, essa vida é uma jornada. O Nietzsche, em certo ponto, não nesse livro, não vou saber onde ele fala que a vida se assemelha a uma música. Não é chegar no final da música, mas é ter ouvido o decorrer da música que dá o prazer de ouvir a música. É a experiência. É a experiência, não é quando você termina. Claro. Eu sei que o senhor está Vossa Excelência está enfeitiçado por esse malandrinho. Você tem um desafio. Mas eu trago esse livro maravilhoso, A Ciência da Política, Adriano Gianturco. Por quê? Porque já existe uma contradição no título. E a gente falou aqui de confiança e de coisas que não batem. Sim. De um lado e do outro lado. Porque ciência e política não podem estar no mesmo título. Porque a política não é ciência. E o senhor é formado no ITA, o lugar da essência da ciência. O que esse livro traz pra gente? Ele é um baita de um manual de política, de ciência política. Quer dizer, só de política porque não tem ciência. Num primeiro momento ele aborda toda a metodologia que está envolvida. Fala de teoria dos jogos, public choice. Fala numa segunda parte de partes que são fundamentais da política, tipo poder, impostos, o Estado em si. E discute a democracia, que nós discutimos aqui nesses 2 episódios tão veementemente. Partidos, sistemas partidários, sistema eleitoral, formas de governo. E por último ele termina com uma coisa chamada corrupção. Então isso aqui é a essência da política brasileira. E é por isso que eu trago esse livro maravilhoso para o senhor, meu querido Carlos. Muito bom, muito bom. Se esmerou no pitch, hein? Qual o livro que o senhor vai levar embora para casa? Interessante, porque, primeiro, muito obrigado. Muito bom o pitch. Gostei do pitch do Nietzsche também. E os Founding Fathers são a base. Que os caras derrubaram, foi difícil, tá difícil. E o que acontece, né? Eu acho que eu achei legal. Primeiro, as 3 escolhas são muito legais. Então, para quem está nos ouvindo, devia ler os 3. Tá bom. Na próxima eu vou falar, vai lá na Amazon que Mas é isso, a gente quer que as pessoas leiam, então essa é a graça. Claro, e porque nessa perspectiva, né, do Nietzsche, que é provocar essa reflexão para a nossa transformação, acho que conhecer as origens também é muito legal, é importante para a gente formar opinião. Muitas vezes a gente cria essas intuições que não correspondem, de fato, né, à história, à trajetória, à realidade. Mas eu vou escolher o livro que você oferece, Regis. É um imitador. É um imitador. Apesar de você me surpreender, e eu estava convencido que era, não era assim, mas explico por quê. Porque nós estamos vivendo um momento de tanta polarização, né, que requer, de fato, um aprofundamento mais recente. Eu acho que os 3 livros trazem muito valor, sem dúvida alguma, né? Eu não li esse livro, mas já estudei o tema, legal, né? Não li esse, já li outro. E outro? Qual que você leu? Já faz tempo, não vou lembrar. Isso é do meu início de estudo, de pensamento. Mas assim, ler filósofos, né, é sempre enriquecedor, né? Enfim, os tradicionais ou os transformadores. E eu tenho um amigo que estuda filosofia que está sempre me provocando essa história do pensamento mítico. Mas a gente está vivendo um momento muito crítico, né, que eu acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar e buscar formas de melhorar. E não pode ser através da violência, não pode ser através do conflito, tem que ser através da colaboração, tem que ser através da conversa. Então essa compreensão do contexto mais recente eu acho que pode ajudar no curto prazo.
Excelente, eu sabia. É isso aí, muito bom. Só tenho a agradecer. Quem decide é o eleitor. Tá aí, ó, tá aí. Carlos, assim, sem palavras, agradecer ao Bruno Arantes, né, que fez o contato, ao Gustavo, filho do Carlos, que eu conheço muito bem, gente finíssima, muito bem criado, dá pra ver. Puxa o pai. Isso aí. Mas, putz, a gente só tem a agradecer o tempo do senhor. Sim, sem dúvida. É um prazer imenso aqui esse papo com vocês, muito agradável. Muito obrigado mesmo, foi delicioso. Uma experiência gratificante, foi ótimo. Após... E espero aí que a audiência aí, os nossos internautas, né, estão gostando, estamos à disposição. A gente tem, a gente criou o Instituto Voto Legal no ano passado. Quem tiver interesse, tem apenas um artigo lá que a gente escreveu, fala um pouco sobre isso aqui. O site é voto.legal. Né? Então tem lá, fala desse momento, de alguns temas críticos que a gente tratou aqui, mas vocês me inspiraram. Eu acho que eu vou sair daqui com uma provocação para tentar escrever um artigo sobre a confiança do eleitor, algo que seja mais acessível. Né? Aquele texto meu lá é muito técnico, eu digo isso no texto. Mas quem tiver interesse em contribuir, tem lá o e-mail do Instituto, que é instituto.voto.legal@gmail. Então, quem quiser dar sugestões, quiser fazer perguntas... Tem site? O site é voto.legal. Voto.legal, pessoal. Tá aí a dica, acho que é sensacional. A gente vê que é uma pessoa extremamente esclarecida, que passou pelos melhores celeiros do nosso país. Né? Tem só um tema, eu vou ser muito breve. Tem um tema, eu vou ser muito breve. Tem um tema que a gente não abordou, que é a ideia de virtude cívica. Uma coisa é a pessoa saber o que está falando, outra coisa é ela se dispor a gastar seu tempo, seu ímpeto, ir para Brasília, voltar, no intuito de avançar o progresso da coisa. Isso exige muita virtude cívica, que vai além do conhecimento. Lógico, sem conhecimento também não é nada, mas vai muito além. É virtude. Meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. A gente aprende, a gente teve o privilégio de uma boa formação. De bom ITA. Minha mãe. Sem dúvida. Minha irmã do meu pai, minha tia. Pessoas que me educaram tiveram. Como eu disse, tive o privilégio de conhecer o Casimiro Montenegro. Sem dúvida. Conhecer o Sebastião também, em Figueira, lá do prédio. Pessoas que, assim, me deram uma luz no caminho. E um bom coração e uma boa índole, né, meu amigo? Que tá tudo junto. É isso aí. Então a gente só tem a agradecer. Meu querido William, muito obrigado novamente. Valeu, cara, obrigado. Perdeu o pitch, negão, com finalmente, o Nietzsche. Né, Regis? Perdeu com finalmente o Nietzsche. Ele ganhou. Finalmente. Ele perdeu com o Nietzsche, ele apelou, ele perdeu com o Nietzsche. Botou Nietzsche na mesa. Ele botou Nietzsche na mesa e perdeu o padrão do Super trunfo não foi de volta. Na realidade, me permitam um comentário, eu acho que o William ganhou no pitch. É verdade. Ele ganhou. Eu acho que se a gente tivesse discutido qual era o melhor pitch, o William deu show aqui. Mas perdeu no livro! Apenas o meu interesse de curto prazo. Foi só isso. A escolha. Mas, o pitch foi boa, mas a escolha foi a melhor. Muito bom. Que é isso. Obrigadão, William. Camara, muito obrigado. Tamo junto. Só lembra pra gente como que é o Apoia-se? Beyond the Cave PDC, não, meu era querido. Apoia-se. Não, mas isso é importante. A pessoa tem que fazer isso e depois vai para Apoia-se. Apoia.se/Beyond. É isso aí. Galera, muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu. Abraço. Tchau. Abraço.